Boa tarde, povo de Deus, a graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo na vida de todos. Estou aqui mais uma vez, pastor Edmilson aqui, para pastorear essas ovelhas abençoadas, direcionar, não eu, o Senhor, que está no céu, através de mim, vim dar orientação da palavra dele para todos nós, que a gente venha ser sábios em sabedoria, saber identificar as direções e os toques que Jesus nos dá, né? Para poder realmente entender a chegada, o fim dos tempos, quando será isso, por que estão acontecendo certos tipos de coisas, e realmente a gente tem que estar atento a isso, porque a gente fica desatento, olhando o nosso dia a dia, as coisas passando, os tempos voando, e Jesus se aproximando cada vez mais para arrebatar os que são dele. Então vamos lá. Em Mateus capítulo 25, o versículo de número 1, diz assim, povo de Deus abençoado: Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E disse que as 10 virgens, sai ao encontro do esposo. Sai ao encontro do esposo, empolgada, atrás, assim como a noiva, né? No caso, o reino dos céus é semelhante a isso. A gente sai a procurar o reino dos céus com empolgação, querendo se casar, se proporcionando para estar o resto da vida diante dele. Mas assim também como o casamento normal, quando nós nos casamos, vamos iniciar o assunto. Quando nós nos casamos e entramos numa comunhão, num voto de união com o seu parceiro, ou um casamento, o cônjuge, quando você entra numa união, inicialmente tem aquela paixão, um namoro, que aquilo ali é uma coisa, um fogo, uma atração pelo outro e as coisas. E só pela misericórdia, o fogo que você fala assim, pô, vou casar com essa mulher, vou casar com esse homem, porque eu quero sentir esse fogo a vida inteira. E aí você vai pro próximo passo, estando com esse fogo, casou-se, namorou, casou-se, que casamento de cristão realmente tem que ter a direção e tem que ser também rápido, por intermédio de muitas coisas. Então, o que acontece? Você vai lá e namora, casa, noiva e casa. E aí você passa um ano e meio, e aquele fogo do início se apaga, vai se apagando aos poucos. E esse fogo vai se apagando sem você perceber. Quando você vê, você está totalmente gelado para com o seu parceiro, tentando reunir forças para poder continuar e lutar essa jornada para com ele. Seja ele seu parceiro ou sua parceira, homem ou mulher. E aí você vai levando o chamado empurrando com a barriga até os 7 anos de sua vida, assim, até você realmente decidir. Se realmente, hoje em dia, a decisão do povo está mais para a separação, né? Mas decidir se vai lutar por essa causa ou não, e assim acaba acontecendo o divórcio, ou até mesmo o empurrar com a barriga, né? O resto da vida, que o certo não deveria ser no relacionamento também. Um tem que lutar pelo outro, e quando tiver a vontade, o desejo estiver acabando, ou a atração não seja tanto, o amor tem que prevalecer. O amor, a dedicação, o sacrifício. Amar é sacrificar. Então, se você ama, você tem que sacrificar. Então, povo de Deus, é mais ou menos assim, é semelhante assim o reino dos céus. E ele fala das viúvas. Então, no reino dos céus, então, o reino dos céus será semelhante a 10 viúvas, as 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, passam, saindo a encontrar o seu esposo. Assim somos todos nós para encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente passa por uma jornada para encontrar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está à disposição para todos nós lá. Está esperando a gente, e a gente sai ao encontro.
E aí é na onde que vai e tem o primeiro encontro, o primeiro amor, que é mais ou menos significado ao relacionamento. A paz, amado Neto, paz de Deus, que Deus abençoe sua vida, amado. Então, o que que acontece? Você tem o primeiro amor com Jesus. Você tá mais ou menos que nem casamento. Mais ou menos não, é igual casamento. Por isso que ele dá uma justificativa aqui de um relacionamento. Você está no primeiro amor, você está em todo paixão. Tem aquelas situações, aquele fogo, aquela quentura, tem tudo. E com Jesus é a mesma coisa. Você aquele fervor, querendo fazer cada vez mais para Jesus. E no primeiro amor e na luta, vai todos os dias para a igreja, luta, sacrifica, ora duas, 3 vezes por dia, ora de noite, ora de madrugada, vai para monte, lê Bíblia, fala do amor de Deus. A sua vida é viver assim, falando do amor de Deus, quando você está no início de relacionamento com Deus. O tempo vai passando. E assim como o casamento, também o seu amor por Deus. A gente fala que não, a gente sempre coloca que o nosso amor por Deus não é o nosso amor por Deus que esfria, mas é. O que esfria o nosso amor por Deus não é a nossa fala, e sim nossas atitudes. Se você orava 4, 5 vezes, você passa a orar 1, 2 e quando ora. Se você era hábito a ficar lendo a Bíblia, você nem lê. Jejuar, faz tempo que eu não jejuo. Ir para o monte, tem muitos anos que eu não vou. Vou para a igreja porque a obrigação está lá na igreja. Então, você começa a analisar você mesmo. E o seu amor começa a fazer que nem um relacionamento. Da mesma maneira que a mulher se esfria do homem, ou do homem de uma mulher, o nosso relacionamento se esfria com Deus devido ao tempo. O tempo é do Satanás, é do diabo. O tempo é do maligno. E a gente tem que acordar para isso, para que a gente não fique no tempo dele. Tem que aquecer esse vulcão que um dia estava em erupção diante da presença do Senhor. Porque senão, realmente, esse furacão, realmente, só um minutinho. Então, eu tô na live. Não, vou pra academia. Sai agora do inimigo, não? Pois é. Ô, gente, bora. Bora. É assim mesmo, é luz. Então, vamos lá. Então você tem que recuperar aquele vulcão em erupção que um dia se esfriou, que já se esfriou. Tem que colocar esse vulcão para funcionar de Deus. A gente tem que ter o hábito, um servo de Deus, de ter, no mínimo 2 tipos de oração. Esse é o mínimo, que não é nem para Deus isso daí é para você. A oração da manhã e da noite, que são apresentar seu dia a Deus e pedir obrigado porque Deus te protegeu durante o seu dia. Fora as orações que você deve fazer de alimento, para tirar os maus dos alimentos, antes de comer um pão, antes de almoçar, antes de jantar, antes de tomar o café da tarde. A sua vida tem que ser em orações. Por quê? Vamos lá o porquê. Vamos supor que aquele alimento que você pegou, aquele arroz ou feijão, ou até mesmo carne, o que for, que está no seu prato, tem alguma coisa oferecida pelo diabo. Porque da mesma maneira que você é cristão, que você oferece para Deus, as pessoas têm as maneiras delas de apresentar para o diabo também. Então vamos supor que você está com um alimento ali. O seu arroz não foi apresentado. O seu feijão não foi. A sua carne não foi, mas a sua verdura foi. Então, gente, é assim. O mundo é feito de fé. Um tem fé no demônio, outro tem fé em Deus. Outro não tem fé nenhuma. E ninguém. Tem fé nas suas próprias forças. Então, simplesmente, da mesma maneira que a gente tem fé em Deus para apresentar o nosso alimento a Deus, e para que Ele venha abençoar, para que a gente possa ser abençoado por Deus, e para que o mal saia daquele alimento se tiver alguma coisa de ruim, da mesma forma a pessoa que busca o Satanás, ou que busca Umbanda, que banda, o que for, não importa, cada um abençoa
os seus alimentos conforme a sua fé. A minha fé é em Cristo. Então, minha fé é que Cristo pode dar o meu bem maior, a minha salvação, que meu espírito vai ficar mais edificado, mais transbordado, e que o meu corpo tem uma proteção. A minha proteção é Jesus. Eles, de alguma forma, acreditam que essa proteção, a proteção dessas coisas são a deles. E não é porque, muitas vezes, porque eles querem maldade, para fazer maldade para o povo. Não. É porque realmente eles acham e acreditam que aquilo ali vai oferecer um bem para toda a humanidade. Assim como nós acreditamos também que Jesus Cristo vai oferecer um bem para toda a humanidade. E é por isso que a gente deve nos guardar. A gente deve orar em cada alimento. Por quê? Ah, mas contra Israel não há encantamento. Só não há encantamento quando você clama o Deus de Israel. Você sabia disso? Porque se você não é servo, se você não clama a Deus, se você não busca em Deus, se você não ora para Deus, se você não faz o que o servo de Deus faz, você não é servo de Deus. Me diz uma coisa agora. Eu digo ser servo de Deus, mas quando eu levanto eu não oro. Eu não oro quando eu almoço. Eu não oro quando eu tomo café. Eu não oro quando eu janto. Eu não oro quando eu vou dormir. Certo? Vamos lá. Eu não sou hábito em ler a Bíblia, que é um dos mandamentos que falou, meditar no meu mandamento dia e noite. Então, não leio. Vou na igreja quando me dá vontade para buscar. Ouço mais do que o homem fala do que o próprio Deus. Então, na onde que se encaixa ser servo? Porque o servo faz o que o seu mestre manda, não o que ele quer. Porque se for para me fazer o que eu quero, eu não sou servo de Deus, eu sou o meu servo. Eu sou o meu Senhor. Quem é o seu Senhor? Essa é a pergunta. Será que você está sendo o seu Senhor? Ou você está deixando que Deus seja o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo seja o seu Senhor? Então a gente tem que ver as nossas atitudes. A atitude de servo de Deus é viver em oração. Porque o mundo tereis aflições. Como Jesus vivia em orações também. Tanto que ele cobrava isso até mesmo dos apóstolos. Que ele chegou no monte, foi orar, quando chegou todo mundo estava dormindo. Não vigiar nenhuma hora sequer comigo, gente. É mais ou menos assim, não vai vigiar comigo? Como você vai vencer Satanás se você não nem ora, você nem clama o Deus que pode te livrar do mal? Então é por isso que eu falo isso daí do alimento. Se você é um servo de Deus, você tem que ter o hábito de orar para repreender o mal desse alimento que você não sabe de onde vem. Você vai no mercado e compra, mas esse alimento passou por vários outros lugares. Você não sabe quantas a maldição, ou quantas bênçãos, ou quantos foi acrescentado. Então, nos dias das dúvidas, apresenta ao Deus de Israel, o Senhor, o seu Senhor, que dá o livramento de todas essas coisas. Às vezes, a vida das pessoas está no inferno e a pessoa não recorre a isso. Não recorre ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas vamos voltar para a palavra agora. Versículo 2. As 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 5 prudentes, 5 loucas. Vamos pegar para o mundo de hoje. Os servos de Deus que são prudentes são aqueles que têm uma vida em oração, em leitura de Bíblia e principalmente em comunhão entre os irmãos. Sendo no lugar adequado também, né? Tem tudo isso. Que dependendo da situação, né? A gente tem que vigiar, a gente tem que analisar os frutos das obras. Mas comunhão entre irmãos. Irmãos em Cristo. Pronto. Que os que vivem na palavra de Cristo tem que estar em comunhão com irmãos. Junto, fazendo festa, prevendo que o outro precisa. Você precisa disso, eu tenho lá, te dou, eu preciso também, cada um ajudando o outro. O Senhor Jesus, ele manda a gente ser servo um do outro, servir um ao outro. Então assim que devemos andar. Não ser um negócio de ser egoísta. E quando o seu irmão chega, vem, opa, vamos lá. Agora quando é ao contrário, não quero nem saber. Quando isso, opa, não é isso. A gente tem que ser servo um do outro. Eu tenho que ser servo do meu irmão e meu irmão tem que ser servo de mim. E a gente tem que lutar junto em intermédio de todas as causas. E andar junto também para repreender o mal. Tem que ser assim. Na luta, é uma luta espiritual. Por isso que Jesus mandava de 2 em 2. Jesus mandava de 2 em 2. Para isso, para quando um caísse, o outro levantava. E assim vai.
Bora lá, então, um ser prudente, os outros são loucos, a palavra diz, né, loucos. Versículo 3, as loucas tomavam as suas lâmpadas para não levar azeite consigo, quer dizer, agia do jeito delas. Qual é o jeito certo? Levar uma quantidade de azeite a mais, porque realmente pode ser que aquele azeite acaba, que é uma prudência, prudência é isso. O seu azeite acabar, você já tem um abastecimento para aquele azeite. Então, por isso que se chama prudente. As loucas já tomam as suas lâmpadas e levam da maneira que ela achar melhor. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. O servo de Deus não age conforme as suas vontades. Ele age conforme as vontades do que Deus quer que ele haja. São os prudentes. Os loucos agem, fala que ama a Deus, fala que é servo de Deus, mas quando é para servir, não serve. Então, na onde está as prudências do servo de Deus? É essa. Os ministérios do Senhor Jesus é um. A gente sabe qual é os ministérios do Senhor Jesus. Está na palavra. A gente tem que viver isso. Não é viver o que o homem fala, não é viver o que o homem diz, não é viver o que servo, o que fulano, o que ciclano diz, não. Nem que eu mesmo digo, que a palavra fala. O que a palavra nos orienta é isso. A gente tem que ser prudente. E ainda semelhei a serpente, que a serpente é muito prudente em cada ponto. Tanto que enganou até a Eva, né? Então, realmente a gente tem que ser prudente. Os servos de Deus prudentes têm que andar conforme Cristo nos orienta a ele. Porque se você é prudente, não vai acontecer isso que vai acontecer com essas loucas aqui. A prudência é viver em Cristo. Jesus ele chega em você hoje e fala, nessa sexta-feira ele olha para você e fala, seja prudente para herdar o reino dos céus. Seja prudente. Mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Agora me diz uma coisa. Hoje, você analisa a sua vida. Você tem o seu cálice, o seu azeite, a sua botija está transbordando. É assim que a gente tem que estar quando Jesus voltar. Por quê? A gente, quando está em toda a fé no início do relacionamento com Cristo, a gente é como se fosse um vaso na mão do oleiro. O oleiro é Jesus, é Deus, nosso Pai. E você é um vaso só. Mas de tanto você buscar, você ler a palavra de Deus, você ir lá clamar, ter a comunhão, buscar, lutar, se edificar, se encher, jejuar, ir para o monte. Esse vaso, na mão do olheiro, ele vai transbordando. Você vai chegar a um ponto, na metade você já vai estar com uma sabedoria de Deus direcionada a mais isso. Quando você chegar ao topo, aí esse vaso já vai estar no limite, já está quase falando da palavra de Deus. Aí quando você passar desse topo, que encher, você está transbordando. Quando você transborda da palavra de Deus, você não tem que guardar mais para você. Aí você tem que falar para as pessoas, orientar as pessoas, converter, lutar para a conversão das pessoas, orar pelas pessoas, buscar, clamar, se edificar, e ir atrás e fazer as vontades de Deus, porque você está transbordando. Só que esse azeite transbordando tem que permanecer transbordando para você continuar falando do amor de Deus. Porque não adianta você querer falar do amor de Deus para todo mundo se não é isso a sua vida. Você fala para a pessoa ter uma vida em oração e você não tem. Você fala para a pessoa ter uma vida em jejum para que o Espírito Santo se aproxima, você não tem. Você fala para a pessoa para ter um casamento bem-aventurado, mas o seu é destruído. Então, como que você pega o bem na mão do seu irmão, mas na sua vida o bem não prevalece? Por quê? Porque você fala do que está cheio sua boca, mas você não fala o que está na sua vida. Você não pratica aquilo. A palavra de Deus é para ser lida e praticada. E tirar como exemplo os pontos fundamental dela, para que você
esteja uma vida em comunhão com Deus. Para você falar assim, eu não somente falo. Quando o diabo chegasse e falar assim, e for querer te acusar, dizendo, você fez isso, você fez aquilo, você não fica quieto não, que você também... Deve você falar, pode falar, fala tudo que eu fiz aí, que eu quero saber agora, que eu também não estou sabendo. Pode falar, porque aqui eu dou minha cara para bater. Já que você tem alguma coisa contra mim, então fala. O diabo não pode ter coisa contra servo de Deus não, gente. Porque realmente padece. O que você tem contra mim? Então fala. Pode falar para todo mundo ouvir aqui. Se for mentira, fala. Se não for verdade, também fala. Não tem que ter medo. O diabo, ele procura deixar a gente nesse modo de cálice vazio, para que a gente possa ter medo. Quando você chegar numa situação assim, eu vou explicar certinho para você. Você é um cálice transbordando. E você vai buscando a Deus. E você começa a deixar de fazer algumas coisas para Deus e esse azeite vai abaixando cada vez mais. Quando esse azeite se abaixar um certo ponto de você estar temendo o diabo, não brinco com isso, eu não falo do diabo, eu não falo o nome do diabo para expulsar, eu falo assim o outro. Quando você começa a temer Satanás, cara, diabo é maldito, é um lixo, não é nada. O diabo é um imundo, sujo. Quando você começa a ter medo de falar desse jeito do diabo, é que você precisa buscar a Deus. Sabe por quê? Porque a sua falta de sabedoria, de fé em Deus, já está pouca. E é onde você começa até a padecer sobre isso. Muitas coisas começam a acontecer em nossas vidas. Você é teimoso com a palavra de Deus, Deus dá uma orientação, você não obedece, você está cego, espiritualmente surdo, a mente está travada. Então, tudo isso começa a acontecer na sua vida. Então você tem que estar no hábito. Como que eu vou transbordar o meu cálice? Assim, seja prudente. As prudentes, ela não só levava o que estava na vasilha dela, porque ela tinha a possibilidade que um dia ia acabar. Hoje você coloca no seu ponto de vista, peraí, deixa eu analisar a minha situação. Eu estou querendo ser salvo, certo? Eu vou falar de mim, Eu estou querendo ser salvo, certo? Opa, eu quero. Eu sei que se eu levar um pouco de azeite, tem uma possibilidade daquele azeite acabar durante o meu percurso. Ou o meu percurso de vida. Até eu chegar em Jesus, que eu não sei a hora. Pode ser que o programa Jesus vai chegar amanhã lá para as 4 horas. Eu coloco até as 5. Opa, tá bom. E se Jesus chegar às 6? É você que está programando. Porque ele fala que não sabe qual a hora e nem o dia que ele vai voltar. E você está com o seu caso. Você fala, sabe de uma coisa? Quando você é prudente, eu vou levar mais uma botija. Pelo menos, porque se essa acabar até amanhã à tarde, tem mais 2, 3 dias para outra botija na mão. Ou o resto da noite. Só você leva 2 botijas. E você vai. Você está querendo a sua salvação. Você está buscando, você está lutando pela sua salvação. Você está com aquelas 2 botijas indo em direção ao seu Salvador, que é o noivo. Mas você não vai sozinho. A gente sabe que a gente nunca vai sozinho. E o pior, que geralmente quem vai com a gente é sempre os nossos amigos. E se não for marido, mulher ou até mesmo filhos. Do seu lado sempre tem uma pessoa que, ou glória a Deus, que é muito apegada a você. Então essas cinco prudentes foi com as 5 nécias. Ou, que nem fala aqui, 5 loucas. As 5 prudentes foi com as 5 loucas. Quer dizer, elas foram junto. Aí você para analisar e volta um pouquinho na Bíblia e analisa. Peraí. Estamos no 25, um pouco antes foi pregado uma coisa sobre o que? Arrebatamento. E diz que 2 ia estar no campo. Juntos, e um ia subir e o outro ia ficar. Certo? Então o outro ia ficar. Um sobe e o outro desce. Glória a Deus. Amém. Se um sobe e o outro desce, e são 10 virgens e 5
entra no gozo do leito do Senhor ou do noivo, e as outras 5 não? Quer dizer, são um par de 5, né? São 10 com um par de 5. Então, 2 e 2 e 2. Então, se você for analisar os fatos, aqui, uma sobe, outra não. Uma sobe, outra não. E assim vai. Então, quer dizer, 5 sobe e 5 não sobe. Então, geralmente, a gente vai estar com uma pessoa do nosso lado que não vai herdar o reino dos céus. Mas só que vai estar do seu lado. Ele fala, seja no campo, seja na onde for, vai estar do seu lado essa pessoa. Que Deus abençoe, que não seja ou sua mulher, ou seu marido, ou seu filho, ou seu melhor amigo, mas vai estar do seu lado. Na onde? No campo, na casa, na cidade, aonde estiver, onde o anjo arrebatar. Aí vamos puxar mais um pouquinho nessa palavra para a gente dar um entendimento que Deus possa nos passar maravilhosamente bom aqui. O versículo 5 diz assim: tardando o esposo, tosquejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Aí vem Jesus. Vamos puxar a raiz do evangelho agora. Vamos puxar mais um pouquinho mais para trás dessas palavras aqui. Jesus, ele chega lá e fala que o cara planta o joio, o dono da ceifa, planta o joio, que a gente já sabe que é um dono da ceifa, que é Deus. E nós somos, planta o milho, o joio não, o trigo, desculpa, perdão. O dono da ceifa vai lá e planta o trigo. E quem é que planta o joio mesmo? É o inimigo. E mais para frente, ele fala quem é o inimigo. O inimigo é o diabo, que é o entendimento da palavra do joio e do trigo. E o trigo e o joio é os filhos do diabo. O dono da ceifa é Deus, os ceifeiros são os anjos, e nós, servos de Deus, somos o trigo. Então, 2 no campo, um joio e um trigo. Então, olha só para você ver. Jesus, ele simboliza todo o evangelho em simplesmente 2 questionamentos, joio e trigo. A grande maioria do evangelho de Cristo, porque ele já vai fazendo isso, já em todas as palavras, sermões que ele está dando, ele está acrescentando que vai ter um bom e vai ter um mal. É as virgens, é o joio e o trigo, e assim vai. O arrebatamento, e assim vai indo. E Jesus sempre está falando, sempre tem o mal e o bom, o que vai e o que não vai. Então ele coloca. Só que ele tem um fundamento, Jesus tem um fundamento em tudo isso, que ele fala assim, gente, não se apegai nas coisas do mundo. Porque você, aí volta para as 2 cambucas, você está indo com 2 cambucas aqui de azeite. Certo? Você está usando uma que você vai, que nem foi até meia-noite, né? Que ele estava esperando e adormeceu e ficaram até meia-noite. O noivo apareceu meia-noite só. E elas ficaram, quer dizer, a tarde toda com aquela lâmpada acesa. Então, isso aqui era para abastecer a lâmpada para o noivo ver ela, para ver. Por quê? Ver quem tem luz. Jesus, ele não vai olhar para você pela sua aparência. Ele não vai olhar para você pelas suas roupas que você está vestindo. Ele vai olhar para ver se você tem a luz do Espírito Santo em você. Será que você tem a luz do Espírito Santo em você? Se a luz do Espírito Santo você apagou, ele não vai te levar. Mas se você manter essa luz do Espírito Santo acesa, quem sabe ele não te leva. Então, para você manter essa lâmpada acesa, você tem que ter azeite. Você é um vaso, você tem que ter azeite. Você tem que buscar, você tem que clamar, você tem que ler a Bíblia. Você tem que se edificar. E aí o que acontece? Você levando 2, aí volta para as 2 cambucas, uma acesa e a outra lá guardada para você. Aí você chega, daí o noivo, que nem aqui, ó, o noivo chegou para todas elas. Chegou só para 5? Chegou para todas, né? Vamos procurar entender agora. Pega a direção de Deus, olha só. O 8 diz assim,
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Certo? Nossas lâmpadas que se apagaram. Amado, Jesus ele nos ensina a gente a ajudar muitas pessoas. A tal ponto, isso daí tem um limite. O limite das ajudas dessas pessoas é até o ponto que não vai custar a nossa salvação. Você pode ajudar seu pai, sua mãe, sua irmã, seus familiares, seus amigos, até os inimigos. Porque inimigos, você pode não achar os outros inimigos seus, mas com certeza tem pessoas que não gostam de você. Porque se não gostou de Jesus, vai gostar de quem? Então, tem pessoas que não gostam de você, isso é normal, você vai ter inimigos. Porque não é que você faz a pessoa ser inimigo, é que a pessoa faz ser inimigo seu porque não gosta da sua cara, ou não gosta das suas atitudes, não sei. E aí o que acontece? Ela vai e pede para as prudentes. Assim como muitos pedem para você atos que você não pode fazer. Coisas que você não deve fazer, porque foge do meio do cristão. Foge do evangelho de Deus. Apaga a sua lâmpada. E tem coisas que esse mundo te força ou te pede para fazer, que vai não somente te apagar e te deixar frio, vai te tirar do reino dos céus. Assim como essas loucas. Por isso que é chamado de louca. Só louco para perder o reino do céu. E isso pode ser qualquer um. Pode ser até o pastor da sua igreja. Pode ser até o pregador. Se te pedir coisa que foge da palavra de Deus, corre. Vamos lá. E as prudentes não é prudentes por acaso. Ela sabe se colocar no lugar dela, sabia? Elas é prudente, sabe por quê? Porque elas vigiam. Porque elas sabem que tem que orar para ser prudente. Ela sabe que tem que ser, o seu corpo tem que estar puro. Ela sabe que tem que pedir perdão pelos seus pecados, ter misericórdia das pessoas. Ela sabe que ela não pode guardar rancor no coração. Ela sabe que ela tem que ter uma vida de oração. Ela sabe que ela tem que ter uma leitura de Bíblia para que as pessoas não enganem elas. Ela sabe que ela tem que ajudar o próximo. A tal ponto só. Não em tudo, mas até na onde chega o seu limite. E esse era o limite das prudentes. Você tem que ajudar os outros a todo tempo? Não. Até certo ponto. Assim como as prudentes. O que as prudentes? No 9 diz assim: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nós faltássemos a nós e a vós, ide antes aos que o vende e compra para vós. Isso é prudência. Sabe o que ela falou? Quando seu chefe for te subornar, para que fuja do meio da palavra de Deus, para você fazer qualquer coisa que fuja da palavra de Deus, você fala assim: você pode me mandar embora. Você pode fazer o que você quiser, mas a palavra de Deus eu não vou trair. Quando o seu pai ou sua mãe tentar te obrigar a fazer uma coisa que não provém da obra de Deus, quiser me tirar de casa, pode tirar. Mas primeiro é Deus na minha vida. Sua mulher, seu marido, ente querido, pessoas, o que for. Diga não para ela. Diga não para ele. Porque antes você dizer um não agora. Porque você dizer um sim para ele, um não para Deus. Porque Deus ele fala assim para você. Olha bem, escuta bem o que Deus fala para todos, não é só para você não. É para todos nós. Aquele que me negar diante dos homens, eu também vos negarei diante do Pai que está no céu. E quando você toma qualquer atitude, atitude não é falar, que muitas vezes no falar a pessoa é um escravo de Deus, mas nas atitudes delas, elas não agem como servo. As atitudes das pessoas que dizem ser servo de Deus não agem como servo. Então é as atitudes que vão te condenar ou te salvar.
Ah, vou falar besteira, vou falar... Não, não tem que falar, mas você tem que andar conforme que você fala. Mas você tem que, se você é um servo de Deus, você se propôs a andar diante da palavra de Deus, então você seja servo. O primeiro ponto do servo é ser justo. Qual que é o justiça? Deus é justiça e nós somos filhos dele. Então, eu sou servo dele, eu sou servo de Deus. Então, eu tenho que procurar andar na justiça do Pai. A mesma maneira que a pessoa é justa comigo, eu sou justo com ela. Tenho que ser justo com a pessoa. Ah, mas isso pode me atingir se eu não falar a verdade, se eu fazer, se acontecer, não importa. É a sua salvação que está em jogo. Você tem que ser justo. Tem que usar a justiça de Deus. É um dos fundamentos do Evangelho. A justiça. Você não tem que ser juiz. Você tem que ser justo. É diferente. E elas pegaram e falaram não. Mas elas iam ser condenadas. E elas falaram não. Por acaso, se a pessoa não vigia a vida inteira, sabendo de tudo, tipo assim, a pessoa anda com você, ouviu tudo que você ouviu, na palavra de Deus, no Evangelho, nas lutas, absorveu, é orientada pelo Senhor. Viveu a vida toda, muitos viveram a vida toda na igreja. Opa, vivia a vida toda na igreja. Porque ser convertido na igreja não é salvação. Tem que ser convertido em Cristo. Muitos viveram 10, 20, 30, 40 anos na igreja. 50, a vida inteira. Mas não seguiu os princípios de Deus. Não adiantou nada. O azeite só andava vazio. Ia lá por status. Está lá, eu estou pregando, eu estou na bateria, eu estou no microfone, eu estou como servo, eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou falando do amor de Deus, mas realmente está lá só por estar. Só por um status. Será que é assim que a gente estamos hoje? Estamos no lugar que estamos só por status? Será que a condenação do inferno não é muito grave para a gente não procurar encher o nosso vaso? Será que não é suficiente saber que se a gente não se dedicar mais a Jesus Cristo, a palavra de Deus, a se posicionar mais diante do Senhor, até mesmo nas nossas atitudes, a gente vai chegar lá sem azeite? A gente vai chegar lá com a lâmpada, com a luz que Jesus quer ver em nós apagada? Será que se você andar nessa vidinha se a gente andar nessa vidinha que a gente está andando, no mesmiço, na mesma coisa, no normal, no natural, será que a gente não vai ser condenado? O que a palavra do Senhor nos diz? Só quem lê a palavra sabe, ou quando ouve de alguém. Mas intimidade com Deus você tem quando você lê. Ouve, é bom, é maravilhoso, está lá meditando junto, lendo junto, amém, glória a Deus. Mas Deus tem intimidade, e intimidade só se tem quando você fala, Senhor, estou abrindo essa Bíblia agora. E não é celular não, tá? Bíblia de celular é para acabar com as cadeiras da pessoa, cara. Tem gente que, cada um tem a sua opinião, eu respeito. Mas isso daqui, ó, mandamento é isso aqui. Ah, mas é a mesma coisa que está escrito. Mas a presença tá aqui, ó. Tá na palavra. Bíblia de celular, você tá passando lá, daqui a pouco aparece um comercial nada a ver, daqui a pouco aparece uma ligação, daqui a pouco aparece uma coisa, daqui a pouco tem uma mulher nua na sua cara, porque é assim. Tudo tá aparecendo hoje, até na Bíblia isso daí aparece, essas besteiras. Então, aqui, ó. Vai no livro sagrado aqui, ó. No mandamento sagrado que é a palavra, porque essa daqui não vai... Eu tenho 100% de certeza que o único que vai falar com você ou aparecer como na sua mente é Deus. Eu tenho 100% de certeza. Vamos dos 10, continuar a ler então. E tendo elas indo comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fecharam-se as portas. Quer dizer, quando você estiver lá, que Jesus voltar, não vai dar tempo para você voltar para trás para reparar seu erro. Se o seu erro foi não buscar, ou
de se dobrar ao homem mais do que a Deus. Ó, gente, entenda, o homem não é só o homem do mundo, é todos os homens. Moisés, ele foi um tremendo servo de Deus, cara. Ele teve a possibilidade de falar face a face com Deus. Não viu face a face, mas falou. Ia pegar o mandamento e tudo. Vai falar. Abraão já falava face a face. Então vamos falar de Abraão, que Abraão ele conversava com Deus, cara. Que homem, que pai da fé. Ô Abraão. Ele falava assim, como eu estou falando com vocês, assim, falava cara a cara com Deus. E Deus subia e falava, Abraão, tá bom, estou subindo, hein? Ó. Que glória. Então vamos. Abraão, mas Abraão é homem, certo? O homem que tem que ser adorado não é homem, é Deus. É o Senhor Jesus que já foi um homem. Mas que agora é santo dos santos. E sempre foi santo até aqui. Então não tem questionamento. Mas eu não vou deixar de ouvir um conselho diretamente da fonte dos céus para ouvir de um homem. Conselhos. Palavra é outra coisa. A palavra bíblica é outra. É o que está escrito lá. O conselho vindo da palavra é uma coisa. Mas o meu achar, eu não tenho que achar nada, porque eu não perdi. Por que eu vou achar? Ah, Edmilson, o que você acha disso, disso e disso? Vamos lá na Bíblia para ver o que a gente acha, alguma coisa sobre esse assunto, para me poder te orientar da forma melhor. Amém. Glória a Deus. Agora o meu achar. E hoje em dia tem um monte de gente que não perdeu nada, mas está achando tudo. E está dando conselho para as pessoas e acabando com a vida de pessoas aí. Só Jesus Cristo na causa. Vamos para o 11. E depois chegando também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abremos-nos a porta. E ele respondeu, disse, em verdade vos digo que vós não conheço vós. Versículo 13. Vigiai, olha aqui, ó, o que está escrito? Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Será que você está vigiando? Eu pergunto. Será que eu estou vigiando? Será que eu estou vigiando? Será que nesse tempo de crise, gente, vamos analisar os fatos do mundo, tudo que está acontecendo? Rio Grande do Sul, a dengue voltou, que eu acho que não é a dengue. Eu acho que é o bicho apocalipse lá, que falou que é o mesmo, quase os mesmos sintomas, mas é um pouco mais sério. Disse que o bicho apocalipse lá, o inseto apocalipse, ele deixa na faixa de 3 a 4 dias na cama, sofrendo, pedindo a morte, mas não morrendo. É o que fala. Então é mais ou menos a base de quem está sendo picado agora para essa nova dengue, que dizem que é dengue, mas dizem muita coisa. Eu prefiro acreditar que é o bicho apocalipse, porque a dengue já passou, a gente já foi picado um monte de vezes por um monte de insetos e essa dengue nunca voltou. Então, será que não é mais uma praga? O Rio Grande do Sul daquele jeito, a pandemia, os alimentos aumentando de tal forma, sinais no céu, o sol tá preto se transformando em trevas, a lua vai se converter em cor de sangue, o evangelho está sendo espalhado por todo mundo. Será que será que a gente realmente está realmente esperando ou agindo da maneira certa? Será que a gente está buscando mais? A gente está com aquele amor, sabe aquele amor que se iniciou no começo da palavra aqui? O amor em Cristo, o fervor de estar diante da palavra de Deus e buscar cada vez mais. Será que você já está orando? Você ora como antes? Jesus ele não fala que é de tanto orar que você vai adquirir sua bênção, mas por muito, né? Não é você pegar o dia todo e fazer uma oração de dia todo, mas a cada momento da sua vida você agradecer a Deus, estar em comunhão com Deus. É que nem eu falei, levanta de manhã, pede a proteção do seu Senhor. Vai tomar o café da manhã, pede para que Ele primeiramente livre os seus alimentos de todo quanto é mal e abençoe para você ser edificado o seu corpo. E que esse alimento também não falte nem na sua mesa, nem dos seus irmãos. Oh, glória a Deus. Almoçou, é a mesma forma. Orou, apresentou. A gente não sabe por onde esse alimento passou. Café da tarde, a jantar, para quem janta, janta. E no fim do seu dia,
Será que você também tem orado e pedido obrigado, Senhor, por tudo, pela proteção, pelo alimento, pelo café, pelo que me deu durante o dia, pelas pessoas que me colocaram boas nos meus caminhos, pelos livramentos que tive? Será que você, de madrugada, tira um tempinho com Deus para poder falar com Ele? Seja meia-noite, seja 1 hora, seja 3 horas da manhã? Ou você escuta aquela frase assim que Jesus fala: vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo? 1 hora da noite, pelo menos. Tipo, tirar um horário para você fazer uma oração. Você consegue fazer isso? Ah, mas a minha vida é de cansaço, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... Desculpa, todo mundo dá. O inferno está cheio de desculpa. Eu acho que quando você chegar lá, frente a frente com Jesus, você não vai dar esse tipo de desculpa para ele, não, né? Será que quando Jesus vir te arrebatar, você vai ter tempo de pedir desculpa para ele? Ou dar desculpa para ele porque você não estava muito cansado, ou que você trabalhou muito, ou que você não tem tempo? Porque a gente tem tempo para tudo, né? Só não tem tempo para Deus, para falar a realidade. A nossa vida é assim. E muitos falam: eu sei que eu tenho tempo para tudo, mas não tenho tempo para Deus. Mas eu vou tentar melhorar. Tentar melhorar não ajuda o seu fardo, não. Você pode até tentar. As virgens tentou melhorar. Elas foram pedir emprestado. Quando não, elas foram correndo atrás do azeite para comprar. Mas não deu tempo mais. E o que aconteceu? Aquela conhecida frase que a gente sabe, que Jesus falou: não vos conheço. Não vos conheço. Tem mais uma aqui de 2 juntos também. A gente sabe que tinha 5 e 5, certo? E essas 10 andavam junto. Vamos colocar por igreja, vai. Eu vou colocar a igreja Seguidores de Jesus, que é a igreja que eu faço parte aqui. Na igreja Seguidores de Jesus, vamos supor que tem uns 10 mil, 20 mil membros. Glória a Deus. Inicialmente, né? Porque vai aumentar muito mais, pela graça de Deus. Mas vamos lá, tem 20 mil membros. Só que desses 20, 10 são prudentes. E 10 são loucos. Quando falo o significado louco, é quando a pessoa sabe de uma coisa que vai ir para o inferno, por exemplo, e ainda continua praticando os mesmos erros. Aí é louco mesmo, porque sabe que vai para o inferno se continuar assim. E aí eles andam tudo junto. Assim como a gente anda com as pessoas que não são convertidas. Faz raiz? Faz sentido sobre tudo isso. A gente também, vamos convertido, anda com um monte de gente que também não é de convertida. Amém. Glória a Deus. Só que aí chega no dia. Tanto convertido, quanto não é convertido, quanto aqueles que acham que é convertido, quanto aqueles que acham que o outro não é convertido. Isso é tudo junto. Ajunta todo aquele povo, aqueles 20 mil, e vai lá para Jesus. Morreu todo mundo, opa. Ou Jesus arrebatou, não, porque ele vai arrebatar só os que estão dele. Morreu todo mundo. Daí chegou lá no céu. Ou no julgamento, né? Que vai estar para um lado vai estar os prudentes e o outro as nércias, né? As prudentes e as loucas. Ou os bodes e as ovelhas. E aí Jesus vai fazer isso com essas pessoas. Ele vai ressuscitar todos vão ser julgados. Ah, mas o julgamento é só depois de tudo que acontecer. O julgamento meu pode ser agora, se eu morrer. O seu também. E aí o que acontece? Porque você, dependente do que você aqui morreu hoje, independente do que você fez na sua vida ou não, o seu julgamento já tá dado. Porque foi o que você plantou. Tudo que você plantou, você não vai só colher aqui muitas coisas ruins, não. É lá também. Porque eu plantei uma vida de ruindade dizendo que sou servo e fui pro inferno, não tem jeito, porque eu plantei coisas ruins. Então a gente tem que observar a nossa caminhada. E aí, chegando lá, Jesus vai falar essa palavra para você: malditos, não é bem-vindo o reino do meu Pai. Porque você diz coisas que não fazem a realidade. Eu falo que sou um servo de Deus. Eu falo que me coloco diante do Senhor. Mas na hora de chegar no noivo,
eu cheguei sem azeite. E as prudentes, ou o outro servo, chegou com azeite. Então, realmente, só vai ser salvo, gente, quem estiver com o azeite transbordando na sua vida. Clamar, buscar, ganhar almas, galadão no céu ganhar almas. Do jeito certo, da maneira certa. A sua vida tem que ser um espelho para as pessoas buscar Jesus em você, sentir o Espírito Santo de Deus em você. E sentindo o Espírito Santo de Deus em você, você realmente está salvo. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que as pessoas sentem Jesus, também vai sentir o aroma. Lembra que o noivo fez? O noivo olhou e não viu a claridade. Em quem ele viu a claridade? Nas 5 prudentes. E essas 5 que foram. Então, amados, vai atrás. Há tempo ainda. Jesus não retornou. Vai atrás da sua claridade. Vou te falar a realidade. Se você estiver no lugar que está te colocando frio espiritualmente, fuja, corra. Se você está no lugar, seja ele qual for, se você está no lugar aonde você nem está frio nem está quente, corra também, para Deus não te vomitar. Se você está num lugar ou numa situação da sua vida, seja ela qual for, que está te deixando entristecido no meio do mundo espiritual, que você não está sentindo mais o Espírito Santo de Deus, corra também. Corra para onde tudo isso? A palavra. Aonde você seja orientado pela palavra, ou viva na palavra, ou busca a palavra, mas não deixa de viver esse evangelho. Qual que é o verdadeiro evangelho? O da palavra de Deus. As doutrinas da palavra de Deus. As direções da palavra de Deus. Os mandamentos da palavra de Deus. Não é o que o homem acha. E muito menos as doutrinas que o homem coloca em cada lugar. A doutrina das seguidores de Jesus, enquanto eu tiver vida, vai ser os ministérios da palavra de Deus. É este. Um que não condena, que não aponta para o seu próximo e fala assim, você é isso, aquilo outro. O ministério que... Estou falando de mim. Essa é a minha raiz, a raiz minha é de Cristo. Que não faz presepada com ninguém. Que mesmo se as pessoas virem e fazer muitas coisas ruins para comigo, eu tenho que estar meu coração puro para perdoá-las. Porque a minha salvação está em jogo. Independente do que o ser humano acha de mim ou deixa de achar, eu não estou nem aí. Quer vir aqui me bater, me xingar, me humilhar. Eu não estou nem aí. Eu vou lutar para com Deus. E ainda mais, eu vou orar por você. Eu vou orar. E vou orar clamando a Deus. Para que Deus te abençoe. Te livre do mal. E quebra todo o encanto da sua vida de maldição. Por mais que você queira mal de mim, eu não sou santo e nem perfeito. Mas eu sei que eu tenho que ser prudente, pelo menos. Que eu tenho que saber que eu tenho que guardar minha salvação até Jesus voltar, porque senão eu perco ela. Senão eu chego sem coroa no fim da minha vida. E chegou sem coroa, Jesus não olha o brilho. Não adianta. Povo de Deus, essa é a palavra que o Senhor Jesus veio colocar para vocês essa tarde. Sem jamais deixar de acrescentar que está próximo o reino dos céus. Será que você vai ficar vacilando? Você que é cristão, como anda a sua vida com Cristo? Como anda os seus caminhos com Cristo? Será que você está andando em Cristo da forma que Cristo quer que você ande? E você que não é, por que ainda não está no caminho de Cristo? Vai esperar o noivo voltar mesmo? Ah, mas eu não sei se é verdade. Então é melhor você analisar os fatos. Tem pessoa, gente, que não acredita em fé, essas coisas, não acredita em Deus, essas coisas assim. Eu até respeito. Nunca vou concordar, mas eu respeito que a opinião é de cada um. Só que tem um porém. Se em tudo isso, se você não acredita em Deus, ou se você acha que essas coisas da Bíblia, coisas de um livro antigo e passado, sabe? De pessoas que não têm o que fazer, ou esses pensamentos aí, que muitos têm, hein? O que me
me faz uma direção de tudo isso que está acontecendo aí no mundo, de 2020 para cá. Coloca de 2020, 19 assim, começou lá, né? 2019 para cá. E olha que tem o que? A gente está em 2024, né? Tem 4 anos só e já está acontecendo um monte de coisa aí. Agora você me coloca todas essas coisas, tudo bíblico que aconteceu. Todas essas coisas foi bíblica. Todas. Me diz aí. Se esse livro realmente não provém, muitos chamam de livro, eu chamo de mandamento. Esse livro não provém, o porquê o que diz nele está acontecendo. Então é o fato de você acordar, né, para a vida. Que talvez o mundo de Cinderela, ou de príncipe, ou de rei, ou de princesa, que a gente escolheu ter, é ilusório. É que nem iniciamos falando do relacionamento, dando exemplo do reino dos céus. E vamos finalizar falando de relacionamento. Muita gente, antes de casar, sonha a vida toda que um príncipe encantado vai chegar na sua porta. Mas de repente, amigo, esse príncipe pode ter caído no meio do caminho. E quem chegou foi o cavalo, e você casou com o cavalo. Então você tem que viver sua vida com o cavalo. Esse príncipe encantado que o mundo, que os contos de fada fala, esse mundo encantado não existe. O mundo celestial existe, o encantado não. Onde você vai ser felizes para sempre aqui nessa terra. A felicidade sua verdadeira é no reino dos céus. É o que a Bíblia te coloca. Se você andar nos mandamentos de Cristo. Então, o porquê perder o seu tempo com baladinha, que chega no outro dia você tá só o pó, e ainda muitos mal falados, né? Para que perder seu tempo com droga, sendo que é um mundo ilusório, onde que você termina a abstinência, aquela droga, termina a abstinência não, né? Termina a loucura, né? A brisa, chamada brisa dessas drogas, você volta para a mesmice, volta para o mundo infernal que você não queria viver. A bebida, outra coisa que não provém, que você se embebeda para ser feliz e acaba com o seu corpo inteiro. E o pior, com o seu dinheiro também. Então, por que tudo isso? A gente se apega nas coisas do mundo e esquece que Deus pode acrescentar muito mais do que isso para nós. Muito mais do que isso para nós. Então vamos acordar, gente. Chega de dormir. Chega de ficar teimando num lugar onde não é para você estar. Chega de ficar teimando com as coisas de Deus. Chega de deixar de viver esse evangelho de Cristo. Chega, dá um chega na sua vida e viva só o evangelho. Se tivesse, é tipo assim, eu não tô te pedindo não. Deus não tá pedindo nada para você. Ele só quer que você leia a palavra dele, e muitos não fazem isso. E acaba sendo enganado por muitos. Vive uma vida ilusória. Sendo enganado, sendo orientado da forma errada. Seja no mundo, seja pessoas que é cristão do mundo. Porque a do mundo acredita em certas coisas que não é para acreditar. Em estátuas, ou isso, aquilo, ou em drogas, em bebidas, que é um mundo fora da realidade. As pessoas que estão no meio do evangelho acreditam que o homem pode mandar na vida delas. Que o homem pode direcionar a vida delas por ele mesmo. E não por Deus. Acredita que acredita se ela for de qualquer jeito encontrar Jesus, ela vai pro reino do céu. Acredita nisso. Mesmo tendo coisas em certos lugares que fogem da palavra de Deus, elas ainda permanecem. Então, são duas ilusões que o diabo cria para você, para que você seja enganado. Mas seja como os prudentes. Viva na palavra. Medita na palavra de noite, para você não ser enganado por muitos falsos profetas. Até por mim, né? Em todo caso, eu não sou falso profeta, mas se eu falar alguma coisa que não provém da palavra de Deus, vocês corram de mim. Corra, sai, some, desaparece, nunca mais assiste aqui, nunca mais assiste a live, porque se eu estiver falando coisa fora da palavra de Deus, aqui lendo para vocês fora da palavra de Deus, ou colocar o meu achar para você, é melhor você escorrer, porque você está em risco de perder a sua salvação.
Tá bom, povo de Deus? Povo de Deus, bora lá agora. Já falamos bastante da palavra. Creio que vocês foram orientados em todos os sentidos. Vamos falar as obras estão a todo vapor aqui, pela graça de Deus, da nossa igreja. E vamos continuar na luta. Realmente é necessário uma ajuda para quem Deus tocar no coração. Pode entrar em contato comigo. A gente está fazendo uma grande manifestação aqui. O povo está ajudando. Realmente, muito obrigado a todos que estão ajudando essa obra. E como eu estou ministrando essa obra, eu tenho que também tirar do meu bolso também para ajudar, porque realmente nós estamos todos cegos e todos temos que andar num só caminho, que é de Jesus Cristo. E quando é para Deus, de verdade, né? Não para o homem se enriquecer, mas para Deus de verdade, que é para fazer as obras dele, realmente a gente tem que ajudar. Então quem quiser ajudar essa obra, seguidores de Jesus, estamos a passos largos na obra. Claro, e nem eu falei, tudo tem o seu preço. E eu passei realmente o cartão alto, um valor aí acima de R$3.000, e realmente a gente está fazendo a obra aqui. E a gente está arrecadando ajudas para poder pagar esse cartão. E quem puder ajudar, amém. Quem não puder, mas quanto, Edmilson? Quanto Deus tocar no seu coração. Sabe por quê? Porque a obra é dele, não é minha. E se ele tocar, ele já toca com valor. Seja ele qual for. Estou expondo, é que nem eu falei para vocês. Na última pregação eu falei que a igreja Seguidores de Jesus ia ser clara como uma água num copo. Ia ser clara. As coisas iam ser postas com os detalhes tudo feitinhos. Os valores, as situações, as ofertas do povo. E a próxima contagem de oferta a gente vai também expor no Facebook, tá bom? Para que todos que estiverem ajudando o Face também esteja por dentro de todos os números da obra. Porque eu creio assim, o que eu creio, o meu dinheiro, que eu ajudo a obra de Deus, tem que ter uma direção. Para onde vai esse dinheiro? Não é eu dar na mão do homem e falar assim, faça o que ele quiser, se ele quiser fazer, presta conta a Deus. Não é assim. Quer dizer que se o cara estiver traficando, você está ajudando o tráfico? Então não pode ser assim. O seu dinheiro é seu, primeiramente de Jesus, que te dá o pão da vida, né? O pão de cada dia. É de Jesus e seu. Então quando você investir no ministério, seja ele qual for, você tem que saber para onde vai esse dinheiro. As dívidas, o que entrou, o que saiu, o que foi passado, todas essas coisas, gente, tem que ser colocada para as pessoas reconhecer que essa obra é clara, é limpa. E também um papel, o livro dessa igreja tem que ser um livro aberto, para que quem quiser olhar as finanças, as coisas, esteja espontânea vontade de fazer. Sabe para quê? Para que esse dinheiro não seja desviado, porque o dinheiro é muito corruptível. E realmente uma quantidade muita de dinheiro corrompe muitas pessoas. Então, para não ter essa corrupção, tem que ter essa claridade. E se a sua obra não tem, e se essa sua igreja, o lugar que você frequenta não tem feito isso, é muito complicado, porque é o certo a fazer. Aí quebra também todas as acusações que tem também sobre pessoas ficar desviando dinheiro, pegando, usando para si próprio, enriquecendo, e assim vai. Quebra tudo isso daí, porque não tem como a pessoa se enriquecer, porque nós sabemos que em Atos capítulo 2 fala, referente a isso, os apóstolos pegavam o dinheiro que as pessoas ofertavam e faziam a manutenção da igreja e distribuía para os necessitados da igreja e os demais. Então a gente tem que fazer da mesma forma como os apóstolos faziam. Se os apóstolos que andaram com Jesus faziam a administração da casa dele assim, então a mesma claridade tem que ser posta para todos nós, para todos verem essa obra. Meu número sempre está aí. Quem quiser ajudar, entre em contato comigo. Eu vou expor todas as coisas da obra, eu vou expor. Se vocês quiserem também saber de gastos, que a gente teve gastos, situações para formar essa casa, para formar essa igreja, vai ser colocado à disposição de vocês também.
pelo WhatsApp, para que vocês reconheçam essa obra, para que vocês saibam o que acontece nessa obra. Todos os números, dados, pessoas, se você quiser ir conferir também com os dados que você pegar, que a gente passar para vocês nos locais, nas construções de materiais, essas coisas assim, você pode ir, ficar à vontade. Está colocado à disposição para você ir lá e ver se a gente gastou, se tem alguma coisa lá de diferente, se tem algum papel assinado da forma errada, da forma que Deus realmente orientar vocês. E se Deus tocar no seu coração, ajude-nos, porque a obra de Deus precisa de uma ajuda, muitas ajudas, né? Só que a obra de Deus, não o ser humano, desviando dinheiro para si próprio. Deus me livre e guarde de tocar no dinheiro do Senhor. Deus me livre e guarde. Eu quero ajudar a obra, eu quero dar dinheiro para a obra, buscar, fazer, correr atrás, lutar da melhor maneira que eu possa lutar. Agora, tirar e usar como um benefício próprio, não, isso daí eu deixo. Se eu estiver necessitado, se a gente estiver necessitado e não tiver o que comer, Jesus nos orienta a ajudar o próximo, a isso. Mas Jesus, ele fala uma coisa também que é muito significativa, que ele fala que o servo de Deus, ele vai ter para emprestar, mas não pedirá emprestado, entendeu? Seja servo de Deus, para que você ande desse jeito. Empreste, mas não pede emprestado. Apesar que estiver, dá logo, porque emprestar também só dá confusão. Povo de Deus, essa é a palavra que o Senhor veio nos orientar, que veio nos colocar. Quem quiser ajudar a obra ou conhecer a obra, todos os domingos está tendo culto. A gente está tentando acelerar essa obra da igreja para poder ter cultos durante a semana também. Vai ficar uma bênção, vai ficar um lugar adequado para que a gente possa buscar somente o Senhor e não dividir com ninguém, mas ficar só para o Senhor. Então a gente está procurando realmente acelerar os passos aqui. É claro que uma obra não é fácil, já tá em início de obra, de compra de materiais, né? Mas a gente vai lutar aí para colocar de pé, para salvar. Montar essa arca, né? Que as igrejas são chamadas arca do Senhor, né? As igrejas são chamadas arca, porque é um local que pega o povo e cuida, né? Até levar até o seu devido lugar. As que cuida mesmo, né? As que cuida. Porque tem muitas aí que estão chutando as pessoas da arca. Povo de Deus, mas eu quero falar de religião, de nada, quero falar só disso. Quer ajudar? Deus tocou. E outra, só se Deus tocar no seu coração. Não faça nada porque, o Edinho, vou ajudar porque ele é meu amigo. Não. Seja amigo de Deus. Se for porque eu sou seu amigo, não ajude. Simples. Agora, se Deus tocou no seu coração, essa palavra foi abençoada, me edificou. Então foi Ele, é Ele que mandou essa palavra, não fui eu. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Simplesmente uma transmissão de uma TV de Deus para com você. Simplesmente. Só tem uma transmissão que possa chegar a você que de Deus, que através de mim, de muitos servos de Deus. Mas eu não mereço adoração nenhuma. Então que a adoração seja toda dele. Se essa palavra foi edificante, foi Deus que falou para você. Então você quer ajudar, porque te encheu, te orientou, te preencheu. Então ajude. Qual o valor? O que ele tocar no seu coração. Porque o Deus que fala para você fazer a doação, ele também fala o valor. Tá bom? Fiquem na paz de Deus e que Deus abençoe a vida de vocês. O número do meu telefone WhatsApp é 9 1353 97 e 27. De novo, 9 13 23 97 e 27. O DDD é 11, tá? São Paulo. Se alguém tiver alguém de fora, que tem amigos de muitos lugares, né? Fiquem na paz de Deus e que Deus venha abençoar a vida de todos vocês em nome do Senhor Jesus.